Karma, manifestação, lei da atração. Vamos falar sobre isso hoje. O cenário está um pouquinho diferente. Estou aqui na praia gravando. Sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe, né? E eu quero tirar essa dúvida de vocês. Muitas pessoas me perguntam sobre karma, sobre manifestação, sobre a gente deve pagar alguma coisa, tem dívidas nesse planeta, como é que funciona a realidade. Então eu quero tirar essa dúvida, que esse cenário é maravilhoso para vocês, tá? Seja muito bem-vindo ao canal, para quem ainda não é inscrito aqui, para quem caiu de paraquedas aqui, me chamo Jorge Gonçalves, sou mentor metafísico há 10 anos, e ensino sobre mudança de realidade e manifestação. Perfeito? Vamos lá. Compreenda que o pessoal está saindo aqui atrás, mas não esquenta não, tá? Compreenda que a gente ouve muito sobre manifestação, sobre lei da atração na internet, e principalmente sobre karma, quando a gente entra nesse mundo da espiritualidade. Eu quero que vocês compreendam que quando você começa a entender profundamente sobre metafísica, você entende que você não tem dívida nenhuma a pagar. Muitas pessoas falam que quando você vem para esse planeta, você vem para cá para pagar algumas dívidas. E você precisa se limpar muito, tá bem perfeito para você conseguir mudar a sua vida, conseguir as coisas. Isso é uma das maiores ilusões dentro desse mundo da espiritualidade, que a gente entende como espiritualidade. Por quê? Porque existia e existe ainda um grupo de pessoas e seres que, de uma certa forma, quer aprisionar vocês. E quando vocês têm conhecimento, a ideia é vocês se tornarem cada vez mais livres e não ficarem mais presos em condicionamentos, mentiras, ilusões e conceitos. Então, compreenda que quando você começa a entender profundamente sobre metafísica, você precisa de fato se libertar de todas essas mentiras que colocaram na nossa cabeça. Principalmente quando se trata sobre karma. Jorge, por que isso é mentira? Por que isso eu não preciso me preocupar? Por qual motivo? Pense comigo. Quando você entende sobre metafísica, entende sobre realidades paralelas, sobre multiverso, sobre mudanças de frequência, de estado de consciência, você deve aceitar a ideia que quando você muda de um estado de consciência para o outro, quando você muda uma versão, uma realidade paralela, você literalmente é um outro ser, experimentando uma outra vida, uma outra realidade, uma outra experiência. Então não faz sentido nenhum você ficar preso, mesmo mudando de realidade, tendo que pagar as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma besteira e pela lei kármica eu esteja devendo isso. Se eu mudei meu estado de consciência, se eu mudei a minha versão, se eu mudei quem realmente eu sou, eu tenho que pagar o quê? E mesmo que eu não mude, que Deus é esse que faz com que eu pague as coisas eternamente. Então você vê que alguns conceitos eles não fazem o menor sentido. Esses conceitos eles fazem a gente ficar mais preso do que nos sentir livres. A gente aprende dentro de algumas religiões, dentro de uma doutrina, até mesmo na espiritualidade e metafísica, que devemos ser seres livres. Mas seja sincero comigo, tudo que te ensinaram até hoje torna você mais livre ou aprisiona vocês, de uma certa forma, mentalmente? Por medos, por culpa, por vários condicionamentos. Então compreenda que a única coisa que existe é você e sua experiência. E qualquer estado de consciência na qual você decida experimentar, você vai ter os reflexos, os efeitos e as experiências dentro desse estado de consciência. Você não tem que pagar nada. Então, se até hoje você acreditou que existe essa ideia de pagar, de karma, de tudo isso, você precisa abandonar isso hoje e começar a viver de uma forma livre. Quando você entende quem realmente você é, a fonte, Deus, o universo, seja a forma que você chama isso, você de fato precisa se tornar um ser. Na verdade, voltar a ser um ser livre. Para pensar. Imagina Deus tendo que pagar uma coisa a Ele mesmo, se Ele é a própria criação, se Ele é a própria realidade, se Ele é o próprio poder. Eu não estou dizendo aqui que você deve sair fazendo um monte de besteira, até porque besteira, certo e errado, são conceitos. Mas eu não estou dizendo que você sair fazendo um monte de besteira, prejudicando todo mundo, não é isso. Eu estou querendo dizer que você, quando assume um estado de consciência, você tem toda a experiência daquele estado de consciência. Então, logicamente, você só vai escolher coisas boas para você. Até porque tudo que você escolhe como estado de consciência e será, entre aspas, a sua realidade. Você, como eu falei, vai experimentar os efeitos disso. Como o Dreamer fala na Escola dos Deuses, o mundo é a sua sombra. Então ele vai mostrar para você literalmente o que você está mostrando para ele como um reflexo. Ele vai seguir, acompanhar você. Então, já que você é consciente, é um ser consciente, poderoso, você vai escolher coisas maravilhosas para você. O tempo inteiro. Você não vai querer ficar, de fato, experimentando coisas
na qual não faz sentido para você. E é muito louco, porque quando a gente abandona esses conceitos de religião, até dentro da espiritualidade, esse mundo do autoconhecimento, você vê que são tantas loucuras que fazem a gente acreditar. Gente, não se incomoda com as pessoas passando, não. Esse vídeo é raiz, tá? Tô no Rio de, na praia do Rio de Janeiro, no Recreio, e tô gravando para vocês aqui mesmo. Então, quando você entende sobre isso, que são tantos condicionamentos que fazem a gente confiar e acreditar, que a gente fica se preocupando, se apegando tanto com isso, que esquece de quem realmente a gente é, esquece de viver a nossa realidade. Por isso que eu falo para os alunos do MMI, que quando eles param de confiar e de acreditar em muitas mentiras, eles conseguem, literalmente, facilmente, começar a mudar a realidade deles. Porque o natural do ser é experimentar coisas melhores, uma atrás da outra. E não problemas a serem resolvidos, como a gente acredita que é. Entendeu? Então, quando você começa a compreender isso que eu ensino através daqui do YouTube, no meu canal, no perfil do Instagram, eu compartilho minha vida, meu dia a dia, tá aqui embaixo, inclusive, na descrição, meu Instagram, dentro do MMI, nas minhas mentorias e minhas consultorias, quando você começa a entender sobre isso, você literalmente compreende que você precisa viver de uma forma metafísica. Você precisa largar e abandonar todos esses condicionamentos, todos esses conceitos que fazem você se sentir preso, amargurado, frustrado o tempo inteiro. Tá bom? E quando você faz isso, você de fato sente uma paz tão grande e uma liberdade na vida que você não tem compreensão. As pessoas ficaram com vergonha no vídeo de aparecer. Você não tem compreensão. Então, como eu falo para os meus alunos, quando você entende sobre quem realmente você é, o estado que você vive, estado de consciência na qual você vive, você deve viver, na verdade, num estado natural de abundância, de prosperidade, de realização, de neutralidade. Tudo muda na sua vida. Você nunca mais quer voltar a ser o ser que você era. Preso, limitado, amarrado, cheio de conceitos, cheio de condicionamentos mentais. Entendeu? Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Espero que tenha aberto a sua mente, que daqui para frente você não pode mais viver como uma pessoa normal, como um ser normal, onde é manipulado, vive numa matrix e aceita todas essas manipulações, todos esses problemas, esses condicionamentos colocados na sua cabeça. Esqueça essa ideia de karma, esqueça a ideia de dívida, esqueça algo que você tem que pagar, você não tem que pagar nada. Você tem que viver a sua experiência de realidade, somente isso. E cada estado de consciência na qual você experimenta ou decide experimentar, você lembrará cada vez mais quem você é. Porque a ideia da realidade é essa. Quanto mais você mergulha em si mesmo e vive aquilo que você realmente quer viver, isto é, seguir o teu entusiasmo a cada instante, são seus estados de consciência, um melhor do que o outro, digamos assim, mais você lembra quem você é, mais você lembra que você é livre. É isso que eu estou fazendo aqui em outras redes sociais, no MMI, minhas mentorias. Ensinar você a ser livre, a voltar a ser livre. Bom, grande beijo para você, espero que esse vídeo tenha ficado bom, espero que o áudio tenha ficado bom e espero no próximo vídeo.